no livro do Evangelho de Mateus, capítulo de número 25. Mateus, capítulo de número 25. Diz assim a santa palavra do Senhor, verso 1. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomar as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saía ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide, antes, aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as boldas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vamos juntos, o verso 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Amém e amém. Podem sentar, meus amados irmãos. Que o Senhor, por sua misericórdia e graça, esteja nessa noite, por intermédio da sua palavra, falando aos nossos corações, em nome de Jesus. O Senhor Jesus, nesse momento, Ele está no Monte das Oliveiras, conforme nos diz o capítulo 24, versículo 3. E Ele está ensinando aos seus discípulos, quando Ele traz então esta parábola, bastante conhecida, chamada a parábola das 10 virgens. E o Senhor tem como objetivo, ao contar essa parábola, nos ensinar a respeito da natureza do reino dos céus. É exatamente o que diz o versículo de número 1. Jesus vai usar esta parábola para mostrar-nos aqui como devemos compreender o reino de Deus e especificamente a consumação do reino. Especificamente ele nos ensina a respeito da sua volta gloriosa. E ele ensina estas verdades profundas utilizando-se esta parábola e nos conta a respeito de uma festa. Ele vai falar a respeito de uma festa de casamento e de um noivo que está sendo aguardado. Há muitos comentaristas bíblicos que já se debruçaram sobre esse texto, mas um comentarista chamado William Hendricks, ele diz que possivelmente as pessoas estão exatamente na casa dos pais do noivo, conforme o costume daquela época e daquele lugar. E eles estão ali aguardando o noivo chegar de algum lugar distante. A parábola não conta detalhes, mas dá a entender que o noivo está em um lugar distante e todos estão na casa dos pais do noivo, ou na futura casa do noivo, do casal, aguardando que o noivo chegue para que se celebre uma grande festa de casamento. E estão, portanto, nessa casa os convidados, a noiva, os pais e 10 virgens, conforme o texto nos diz. Essas 10 virgens, elas são uma espécie de damas de honra do casamento. E a função delas era exatamente fazer o cortejo do noivo. O noivo estaria se aproximando, e quando o noivo estivesse se aproximando da casa, essas damas iriam ao encontro dele, trazendo a casa da festa, fazendo, portanto, o cortejo das festividades. É exatamente o papel dessas
10 virgens. Elas estavam responsáveis, vamos dizer assim, por este importante cortejo para o grande momento de casamento, conforme nos descreve o texto. Mas surge um problema. O versículo de número 5 nos diz: e tardando o noivo. Talvez tivesse alguém marcado um horário, a festa era à noite, e todos estavam naquela expectativa de que o noivo iria chegar. Só que o verso 5 diz: tardando o noivo, ou seja, o noivo demora tanto que todo mundo pega no sono. As 10 damas de honra, as 10 virgens ali que fariam aquele cortejo, todo mundo pega no sono. É o que nos diz o versículo 5, observe. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, de repente, um grito quebra aquele silêncio e aquela sonolência, conforme nós lemos no versículo 6. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito. Qual foi o grito, igreja? Eis o noivo, saí ao seu encontro. Alguém estaria num ponto de vigilância e percebe que mesmo distante, o noivo se aproxima. E aí, nós observamos que as 10 virgens levantam-se, conforme nos diz o versículo 7, e elas acendem as suas lâmpadas, as suas lamparinas. Só que percebe-se então, conforme a narrativa nos mostra, que 5 delas não haviam se preparado devidamente. E é exatamente a ênfase da parábola, é o despreparo destas 5, das 10, 5 estão despreparadas, são chamadas de nécias, porque elas, ao acender as suas lamparinas, percebem que as lamparinas não têm azeite. Na nossa linguagem aqui, não teria o querosene. De maneira que uma lamparina sem o azeite, sem o óleo, é inútil, não serve para nada. E essas moças aqui pedem então que as outras 5, que são chamadas de prudentes, divida com elas ali o azeite, conforme nos diz o versículo de número 8. As nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. As prudentes, por serem prudentes e sábias, chegam para as nécias e dizem: nós não podemos fazer isso, porque se nós tirarmos aqui da nossa lamparina, nem vai ter para vocês, nem vai ter para nós. Não cumpriremos a missão, não faremos o cortejo. E elas, portanto, dão um sábio e prudente conselho: corram, vão até o armazém e tentem comprar azeite para as suas lamparinas. Corram ao armazém, talvez ele ainda esteja aberto, ou o dono do armazém está dormindo, mas vocês podem gritar, chamar. O fato, irmãos, é que no momento, conforme nos diz o versículo 10, no momento em que elas saem para comprar o azeite, versículo 10, o que diz? Chegou o noivo, e as que estavam apercebidas, preparadas, entraram com o noivo para as bodas, e fechou-se a porta. A ênfase da parábola é nos ensinar a necessidade da preparação espiritual. O noivo voltará, o noivo chegará. Nós não sabemos o dia, não sabemos o ano, não sabemos a hora, mas a convocação do Espírito Santo de Deus, por intermédio da palavra, é: preparem-se, preparem-se, porque não haverá uma segunda chance, conforme alguns ramos de religião ensinam que haverá uma segunda chance, um purgatório, uma reencarnação. Não e não.
Haverá um momento em que a porta se fechará, a oportunidade cessará, o rei voltará. Mas enquanto ele não vem, o que cabe a nós é preparar-nos. E é exatamente isso, a porta fecha, elas gritam: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. O Senhor responde: em verdade vos digo que não vos conheço. E a parábola termina reafirmando o tema proposto na parábola, no versículo de número 13, que eu gostaria que a igreja mais uma vez repetisse bem forte: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Pode ser mais forte? Vigiai. A parábola encerra com esta lição: vigiem, esperem, preparem-se, o noivo virá. Diga amém. Meus irmãos, se a necessidade do preparo é tão urgente, é tão necessária, é tão imprescindível, o que é necessário então para realmente estarmos preparados para o encontro? E eu gostaria de falar sobre isso. O que é necessário para nos prepararmos para este encontro glorioso, à luz da palavra de Deus, à luz dessa parábola? Eu queria compartilhar com os irmãos 5 lições que nós aprendemos com essa parábola, que nos ensina a respeito do preparo. A primeira lição nós encontramos no versículo de número 1. Preparar-se para o encontro é viver na expectativa do encontro. Viva, projete a sua vida na expectativa do encontro. Nós, meus amados irmãos, não podemos perder a expectativa do encontro. O versículo de número 1 diz que as 10 virgens saíram a encontrar-se com o noivo. Versículo de número 1. Observa aí na sua Bíblia a última frase do versículo 1, que diz assim: saíram a encontrar-se com o noivo. Você pode repetir? Saíram a encontrar-se com o noivo. Elas são descritas como pessoas que estão indo ao encontro do noivo. E essa descrição deve também identificar a minha e a sua vida. A nossa vida aqui na terra, irmãos, tem que ser vivida como aqueles que estão saindo para encontrar-se com o noivo. Estão na expectativa, indo ao encontro do noivo. Desejam o encontro, anelam o encontro, sonham com esse encontro, alegram-se com este encontro. Você mantém aceso em sua mente, ou acesa em sua mente, a expectativa do encontro. Ao projetar sua vida, ao planejar os seus sonhos, a estabelecer prioridades na sua existência, você tem mantido a expectativa do encontro. Haverá um encontro, eu não sei o dia, eu não sei a hora, mas aquele que prometeu virá. Prepara-se para o encontro quem vive na expectativa. Como irmãos, há um versículo em Coríntios que diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Como poderá ser descrita a minha e a sua vida? Nós estamos vivendo a cada dia, meus irmãos, indo ao encontro de quê? Indo ao encontro de quem? O que tem definido as nossas buscas, os nossos investimentos, os nossos desejos, os nossos sonhos, os nossos investimentos? Será que as nossas ações, desejos e buscas evidenciam a expectativa? Ou será que temos perdido a expectativa? Tem tanta gente, irmãos, correndo, se desgastando, procurando intensamente dinheiro, diversão, fama, entretenimento, sexo. Mas a vida de um verdadeiro servo de Deus, a vida daquele que deseja estar de fato e de verdade preparado para o encontro, é manter fervorosamente aceso na sua vida a perspectiva.
Essa é a primeira lição que aprendemos. Amém e amém. Mas em segundo lugar, o que é necessário para nos prepararmos? É necessário vivermos no caminho da sinceridade. Eram 10 damas de honra, 10 virgens, 10 que aguardavam o noivo, 10 que desejavam participar da festa. Eram 10 lamparinas, mas uma grande diferença, porque o versículo 2 diz assim: 5 dentre elas eram nécias, despreparadas, desprevenidas. 5 nécias, verso 3, ao tomar as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. O que é que nós aprendemos à luz dessas palavras, meus amados irmãos? A necessidade de trilharmos um caminho de sinceridade, de retirarmos de nossa vida qualquer vestígio de insinceridade, de hipocrisia, de falsidade. Prepara-se para o encontro do noivo os que estão trilhando um caminho de sinceridade. Qual o caminho que a sua alma, a sua mente, a sua casa, a sua vida tem trilhado? Prepara-se para o encontro glorioso do Rei, os que estão trilhando o caminho da sinceridade. Essa é a grande diferença. Elas são nécias, porque não estão trilhando o caminho da sinceridade. Tem lâmpadas, aparentemente todas as 10 são iguais, todas com as suas lâmpadas, mas lâmpadas sem óleo, aparência sem virtude, forma de piedade sem poder, palavras sem vida, desejo sem preparo. 5 estavam vivendo assim: lâmpadas sem óleo, aparência sem virtude, forma de piedade sem poder, palavra sem vida, discurso sem realidade, desejo sem preparo, aparência, hipocrisia, insinceridade. Um comentarista bíblico chamado Mateus Henry diz: os piores pecadores são os que fingem ser justos. Portanto, meus amados irmãos, à luz da santa palavra de Deus, o Espírito Santo nos convoca ao preparo. E prepara-se os que não perdem a expectativa. Preparam-se os que trilham por misericórdia e graça o caminho da sinceridade. Prepare-se, trilhe o caminho da verdade, como está escrito em Efésios 6,14. Cingindo os lombos com o cinto da verdade. A verdade nesse texto aponta tanto para a Bíblia, a palavra de Deus, como também para uma vida de retidão e de sinceridade. Prepare-se e prepara-se os que se entregam a Jesus de todo o coração, que quer a lâmpada, mas quer o óleo, quer a exterioridade, mas quer também a interioridade de um coração que de verdade se entregou a Jesus, que de verdade arrependeu-se dos seus pecados, confessou, deixou e recebeu por misericórdia e graça, através do sangue derramado na cruz do Calvário, perdão verdadeiro, restauração profunda, transformação real. Prepare-se e está preparado os que trilham o caminho da sinceridade, da entrega verdadeira, da conversão genuína, que se expressa em arrependimento, confissão, entrega e confiança no sangue poderoso de Jesus, derramado na cruz do Calvário. Sangue suficiente para perdoar os meus pecados, transformar minha vida, mudar minha história e me dar vida e vida em abundância. Mas só quem recebe esta bênção são os que se entregam de verdade, confessam de verdade, se arrependem de verdade. Não vivem de mera aparência, de mera performance.
Não há preparo sem entrega verdadeira. Não há preparo sem um coração que se quebranta aos pés de Jesus, reconhecendo os seus pecados e suplicando misericórdia. O noivo virá, e o noivo, por sua palavra, nos conclama ao preparo, à entrega, à sinceridade, à conversão, ao quebrantamento. Não basta a lâmpada, tem que ter óleo. Não basta aparência, tem que ter virtude. Não basta forma, tem que ter poder. Não basta palavras, tem que ter vida. Não basta desejo, tem que ter preparo. Não basta discurso, tem que ter conversão, quebrantamento. Mas em terceiro lugar, a terceira lição que nós aprendemos com essa porção maravilhosa da palavra de Deus é que prepara-se quem vive na dependência do Espírito. Prepara-se quem vive na dependência do Espírito. As nécias são as que não têm óleo nas lamparinas, mas há um outro grupo, conforme nos diz o versículo 4. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, o que acontece, igreja? Levaram azeite nas vasilhas. Não é só lâmpadas, não é só exterioridade, não é só estética, não é só aparência. É óleo, é conversão, é transformação interior, é dependência. Irmãos, nós não sabemos, dentro desse contexto, qual o significado específico do óleo dentro da parábola. Mas à luz da Bíblia, o óleo é um símbolo do Espírito Santo. E se acreditamos que simbolicamente o óleo, biblicamente, espiritualmente, o óleo aponta para o Espírito Santo, a parábola é um chamado a nos enchermos do Espírito, a dependermos do Espírito, a suplicarmos ao Senhor renovo, avivamento. É pedirmos ao Senhor que nos encha desta presença. Nós que já passamos pela experiência da entrega, da conversão, da regeneração. É possível, irmãos, nós que já temos o Espírito Santo, desfrutarmos de maneira mais intensa, mais real, mais profunda, mais concreta, mais verdadeira, da presença, da dependência, do renovo, da capacitação do Espírito Santo. Prepara-se quem enche a vida de unção do Espírito, de presença do Espírito, de intimidade com Deus. O noivo virá. Somente através do poder transformador e capacitador do Espírito Santo estamos preparados. Por nós mesmos, irmãos, somos sempre despreparados, incapazes, fracos. A nossa força não é autoproduzida, ela vem do alto, ela vem dos céus. Porque toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há sombra e nem variação. Dependemos dele, e quem acredita nesta verdade pede, busca, clama, ora. Senhor, eu não quero ser lâmpada vazia, crente vazio. Tu prometeste por misericórdia amparar a minha vida, fortalecer as minhas forças, me energizar para vencer o pecado, o mal, para a glória do teu nome. Por isso que nós, talvez os irmãos não conheçam, mas há um hino do cantor cristão que deveria ser a nossa oração diária. O hino 171. Não sei se os irmãos sabem. Que diz assim: aviva-nos, Senhor,
Ó, dá-nos teu poder de santidade, fé e amor. Reveste o nosso ser. Aviva-nos, Senhor. Eis nossa petição. Ateia o fogo do alto do céu em cada coração. Tira a frieza, tira o fastio, tira a indiferença da minha alma. Eu não quero prosseguir desta maneira. Ateia fogo, renovação, avivamento genuíno. Não mero movimento, emocionalismo, mas avivamento que me leva aos pés da cruz, que quebrante a minha alma, que me leva a perceber a minha fraqueza, os meus pecados, confessar, deixar e experimentar a graça amorosa, perdoadora, transformadora, poderosa daquele que pode fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Ateia o fogo do alto dos céus. Como a gente canta no outro hino dos Salmos: vem flama, viva chama no meu peito, bem sem fim, pois te adora quem te implora. Ó Jesus, tu já habitas em mim. Agora renova, agora viva, agora enche essa lâmpada de unção, de graça, de força. Prepara-se. Em que grupo você está? Dos que estão preparando-se ou dos que estão adiando o preparo? Prepara-se. Não só quem ouve as recomendações, mas quem pratica. Não pensemos, irmãos, porque ouvimos as recomendações e estamos preparados. É preciso crer, é preciso viver, é preciso praticar, é preciso obedecer. Vivermos na perspectiva do encontro, no caminho da sinceridade, no caminho da dependência do Espírito. A quarta lição: viva sempre em esperança. Que a esperança seja a alegria da nossa alma. E a nossa esperança, irmãos, não está não basta apenas pensarmos na esperança na perspectiva horizontal. Não olhe, portanto, somente para frente. Olhe para cima, que é de cima que vem o nosso socorro. Vós que já ressuscitaste com Cristo, o que é que diz? Pensai. Filosofia humana diz: olhe para frente. Mas a mensagem celestial diz: olhe para o céu. É do céu que vem o nosso socorro. Portanto, não perca a esperança. Não fique só olhando para um lado, para o outro e para o horizonte. Não deixe que a esperança na tua mente e na tua alma adormeça. Veja, irmãos, está um grande desafio. Não só para os nécios, mas para os prudentes. Porque não foi apenas as damas nécias que dormiram. As prudentes também dormiram. Portanto, a necessidade de alerta, de vigilância, de esperança acesa, em conformidade com a palavra de Deus, é para mim, é para ti, é para todos nós. Na esperança que nos dá alegria, que a trombeta vai tocar e o noivo virá. Na minha perspectiva, ele pode até estar demorando, mas nele não há atraso. Já está marcado na agenda de Deus. Eu não sei o dia, eu não sei a hora, eu não sei o ano, mas aquele que prometeu virá. Veja, irmãos, que o versículo 5 diz: e tardando o noivo. De maneira figurada, Jesus está querendo nos ensinar que haverá um longo período entre a primeira vinda e a segunda. Mas a primeira já inaugurou os últimos dias. E a primeira vinda garante o início, o meio e o fim da caminhada. Portanto, viva sempre em esperança, em Cristo
na palavra de Cristo, nas promessas de Cristo. Demora, mas voltará. Na nossa mente, na nossa perspectiva. Porque, irmãos, veja o que Pedro diz. Em 2 Pedro, capítulo 3. Por favor, observe. 2 Pedro 3, verso 3. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem, como desde o princípio da criação. Parece que Pedro está escrevendo nos dias de hoje, agora. Mas é preciso mudar a perspectiva. Porque o versículo 8 diz, todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Vamos juntos, o verso 12 e 13. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, fazemos o que, igreja? Esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Caminhe na perspectiva da esperança em Cristo, em suas promessas e em sua volta gloriosa. Não permita que em tua alma, em tua mente, em tua casa, a esperança da volta de Cristo adormeça. Porque é exatamente isso que é ilustrado para nós. Volte, por favor, para Mateus. É exatamente isso que Jesus está querendo mostrar, que haverá um longo período, mas aquele que prometeu virá. Por isso que aquele silêncio, aquela espera é interrompida com a chegada do noivo, conforme nós lemos no versículo de número 6 de Mateus 25, e eu gostaria que a igreja mais uma vez lesse comigo o verso 6 bem forte. Mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, sair ao seu encontro. Elas estão adormecidas, mas o dormir das virgens não desfaz a promessa do noivo. E aí o grito surge, eis o noivo, ele chegou, é certo a sua vinda, eis o noivo. A Bíblia diz, irmãos, que haverá sinais que antecedem a volta do noivo. Mas apesar de percebermos os sinais, não podemos marcar o encontro. A volta é certa, eis o noivo. A volta é súbita, eis o noivo. A volta é visível, eis o noivo. A volta é audível, eis o noivo. A trombeta vai tocar e ele virá. A volta é pessoal, é o noivo. Não é um arcanjo, não é um querubim, não é um serafim, não é o emissário, é o próprio noivo que virá. De maneira visível, pessoal, certa, gloriosa. Ele virá como noivo revestido de poder. Não será mais como servo sofredor, mas como um rei glorioso, vestido de poder e de glória. E Ele estabelecerá um novo céu e uma nova terra. E Ele enxugará de nossos olhos todas as lágrimas. Reafirme a sua esperança no noivo glorioso, Jesus Cristo, que prometeu e voltará de maneira certa, súbita, visível, audível, pessoal.
e gloriosa. E por último, prepara-se. Quem vive na certeza de que preparação espiritual é intransferível. Por mais que eu ame minha esposa e meus filhos, a gente não transfere. A gente pode até influenciar, ajudar, mas ninguém transfere preparação espiritual. E é isso que é dito aqui na parábola. As nécias chegam e dizem assim: dá-nos um pouco do óleo. As prudentes dizem: nós não podemos, porque se eu tirar de mim para ti, nem vai ter para ti nem para mim. Qual é a lição que a parábola nos ensina, irmãos? Que preparação espiritual é pessoal, individual. Claro que muitas vezes ela acontece na coletividade, no santo culto, onde pela palavra somos consolados coletivamente, somos edificados, somos exortados, mas a experiência é individual, o crescimento é pessoal. O princípio é o mesmo, não se transfere o óleo da graça. Portanto, meu irmão, o Senhor nos diz nessa noite: não deixe chegar a meia-noite, o tempo limite. Eu quero te dizer uma boa notícia: o armazém da graça ainda está aberto. Não continue vivendo desta maneira. Corra para o armazém da graça. Encha a sua vida da graça, da presença, da comunhão, da unção. Ouça o conselho do profeta Isaías, quando no capítulo 55, ele nos diz pelo Espírito Santo: todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei sim. Vinde, comprai sem dinheiro e sem preço vinho, leite, azeite, perdão, unção, avivamento. É sem dinheiro. Sabe por quê, irmãos? Porque é por graça, é por misericórdia. Ele faz, não porque merecemos, mas acima de tudo por quem Ele é. Ele é bom, presente, amoroso, misericordioso e nos ama, nos perdoa, nos purifica, nos renova, nos levanta, nos aviva. A porta do armazém do Pai continua aberta. Corra para a presença de Deus. Aproveita as oportunidades. Enquanto o armazém não fechou. Porque essas nécias, elas perdem as oportunidades. Deixam para a última hora. O texto não diz que elas voltam com óleo. Diz que elas voltam gritando. Mas não diz que os azeites estavam nas lamparinas. Aproveite enquanto a porta da graça está aberta. Conserte a sua vida. Arrependa-se de seus pecados. Suplique a graça perdoadora, transformadora, renovadora do Rei que voltará. É de graça. Mas eu errei tanto. Eu pequei tanto. Eu me distanciei tanto. Vinde a mim, diz o Senhor, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, perdoarei, libertarei, transformarei, renovarei, avivarei. Vinde. Em novembro de 2016, acredito, 71 pessoas morreram de um desastre aéreo na Colômbia. A maioria dessas pessoas eram jogadores de um time chamado Chapecoense.
Os noticiários afirmaram que o motivo da queda daquele desastre foi porque o piloto não colocou combustível suficiente na aeronave. Ele não conseguiu chegar no aeroporto, no local de pouso. Falta de óleo levou aquele avião à tragédia. E espiritualmente, falta de óleo, falta de preparo, conduz o ser humano à pior tragédia do que a tragédia da Chapecoense. Portanto, não insista em continuar viajando com o tanque vazio, com a lâmpada vazia. Não faça. O Espírito Santo, pela palavra, te alerta, te conclama. Não insista, não continue. É perigoso demais, é arriscado demais. Não faça como fez o piloto. Abasteça. Corra para os braços do Pai. Não continue desperdiçando as oportunidades. Volte-se hoje. Volte agora. Converta-se de verdade. Confesse, arrependa-se, deixe a esperança. Busque avivamento. Trilhe o caminho da sinceridade. Esteja preparado. Porque aquele que prometeu virá. Amém e amém. Vamos orar. Pai, a Tua palavra é a verdade. Tu és o Senhor que conhece as nossas mentes, o nosso coração. A Tua palavra diz, Senhor, que até os segredos do nosso coração Tu os conheces. Meu Deus, aplica no meu coração e no coração dos meus irmãos aqui presentes essa palavra. Que não percamos a oportunidade do preparo. Faz-nos viver a Tua palavra, estas lições preciosas. A conversão, a entrega, a dependência, a busca. Oh, meu Deus, que sejamos uma igreja constituída de gente preparada por Tua graça, por Tua misericórdia. Dá-nos a unção, dá-nos a força, dá-nos o renovo. Porque, Senhor, por nós mesmos somos fracos, mas a Tua graça nos socorre. Oh Deus, age salvando vidas nessa noite. Aqueles que ainda não tiveram encontro, Salvador, Perdoador, ministra a Tua graça salvadora nesta noite, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém.